Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, quase tarde, vai dependendo do horário que você acorda no domingão. Agora são 9h25, bom dia sim, eu ainda não tomei café. E antes de começar o vídeo, desejo a todos os pais aí um ótimo dia, feliz dia dos pais, pessoal. Gélido aqui em Jundiaí, mas ensolarado agora, né? Com bastante fog durante a manhã, neblina, né? Mas agora bem ensolarado. Pessoal, ensolarado também, vamos falar aqui sobre os dividendos e sobre os resultados da Caixa Seguridade, que dentre as seguradoras, tá, por hora temos BB Seguridade e a Caixa já com resultado anunciado, a Caixa sentiu um pouquinho mais as enchentes do Rio Grande do Sul. Então seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. O papo vai ser Caixa, a gente vai comentar bastante aqui sobre o resultado, vai falar sobre os dividendos, anotem aí as datas, vamos olhar também para o novo preço teto, tá? E lá no final do vídeo um comparativo setorial junto com os principais índices de renda fixa e análise gráfica, certo? Então, nesse Dia dos Pais, domingão, dia 11 de agosto, desejo a todos os pais novamente um ótimo dia, tá? Um belo almoço aí. E o disclaimer está na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista, CNPI técnico, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Vamos lá, pessoal. Operacionalmente falando, Caixa Seguridade, BB Seguridade voando, tá? BB Seguridade sai na frente no segundo tri, por quê? Nós não tivemos ali nenhum impacto das enchentes, tá? Enquanto que na Caixa a gente já absorve bastante esse impacto, tanto que no slide que eu for colocar para vocês aqui do nível de sinistralidade, da evolução de sinistralidade, a Caixa, já colocando como não recorrente as enchentes no Rio Grande do Sul, tá? Coloca lá a evolução normalizada, tá? Ele já dá uma leve ponderada ali na evolução que foi muito grande, muito abrupta, tá? Mas a companhia, tirando o evento Rio Grande do Sul, teve ali crescimento em todas as linhas. Tá? Então, Caixa Seguridade continua voando, pessoal, BB Seguridade continua voando e eu também acredito que a Porto continue indo muito bem, obrigado. Então, tenho algo a cornetar aqui dos resultados da Caixa, pessoal, no que a gente considera ser recorrente? Não. Tá? Agora, a gente já está começando a enxergar, a Caixa é a que primeiro coloca um impacto mais forte, tá? Ou pelo menos um impacto mais robusto, se não mais forte, porque a palavra soa esquisito, né? Um impacto de fato das enchentes do Rio Grande do Sul, então teve ali uma sinistralidade, né? 123 milhões ali são os sinistros prestamista, então a gente vai olhar para os outros sinistros também, mas o principal prestamista, então nós temos ali uma continha que não é, vamos dizer assim, normal da Caixa, ou não vinha sendo normal da Caixa, tá? Então isso é importante de se colocar. Resultado tranquilo, mas a evolução da sinistralidade na parte esquerda, canhota aí de cima, superior do gráfico que vocês estão vendo aqui, tá? A própria empresa coloca sinistralidade normalizada, então uma evolução esperada com o carrego estatístico do segundo TRI para o terceiro TRI e quarto TRI, tá? Então ela já colocando ali uma sinistralidade normalizada em 24,2, tá? Que já vai representar uma evolução ao longo de todo o ano, do restante dos trimestres que ainda faltam para esse ano, 2, né? Mas foi aguda, sem dúvida nenhuma, foi muito aguda e abrupta, né? E aí depende da gestão da companhia, se já coloca tudo em um primeiro resultado, né? Se vai tentando mitigar, depende muito também das negociações, tá? É muito triste o que aconteceu no Rio Grande do Sul, então cada empresa ali vai tentar, dentro da sua dinâmica de caixa, etc. A Caixa tem muito caixa, literalmente, então acho que ela tranquilamente pode incluir boa parte, agilizar as negociações e, né, e tentar ser da maneira mais suave possível, tá? Principalmente para as famílias, né? Então, Caixa, pessoal, temos um impacto já robusto, já saiu do armário ali, ou pelo menos tem uma carinha do que se tem no armário das enchentes no Rio Grande do Sul, e agora a vida que segue, você, acionista, vai conviver muito provavelmente com uma sinistralidade um pouco mais alta do que foi os últimos 2 anos, tá? Para que depois volte à normalidade da Caixa aí, pelo menos nos últimos 12 meses aí, estava entre 20 a 22, tá? Agora nós estamos com uma sinistralidade de 60 quase, e a normalizada ali a gente tende a ter voltando para os 24, tá? Então essa seria a expectativa aqui para a Caixa. Lucro líquido versus, colocando o operacional versus o financeiro, pessoal, ainda nada a cornetar. O operacional da coisa, você pode considerar ali que o crescimento já está estancando, tá? O financeiro é de se esperar, né? Nós tivemos um movimento muito esquisito nesse 2024, né? Abertura de curva de juros, fechamento em um primeiro momento da Selic, depois estabilidade da Selic, então também não foi fácil
ganhar ali com carteira de renda fixa, né? A marcação ao mercado foi muito grotesca, né? Pela abertura consistente das curvas de juros. Então o resultado da Caixa no frigir dos ovos ali, primeiro semestre versus o primeiro semestre de 2023, temos um crescimento de 1,9%, já contemplado aí uma sinistralidade de certa maneira robusta. Então tá ótimo, pessoal. Aqui eu não vou cornetar em nada as seguradoras, tampouco o setor financeiro como todos os bancos, né? E os bancos pequenos também, os bancos digitais também indo muito bem, Banco Inter bem, Itaú bem, Bradesco bem, Santander bem, Banco do Brasil bem e Caixa e BB Seguridade também. A única diferença em relação à BB Seguridade é que a BB Seguridade a gente ainda não tem qual que é a realidade aí das enchentes, se é que vai ter, né? Até uma surpresa aí para esse resultado não ter nenhum impacto. Então esperem para o próximo resultado, um impacto talvez um pouco maior na BB Seguridade, menor na Caixa. Tá? Seria essa a minha leitura aqui. Dividendos, coisa boa, né? Vamos lá, pessoal. Data corte, somente lá em novembro. Lembrando que a Caixa com esse dividendo bate R$1. Vai lá para R$1,08. Já em 2024 a gente já fala sobre o novo preço teto. Tá? Mas o dividendo é 4 de novembro. Tá? Pagamento dia 18 de novembro deste ano aqui, 23 centavos, 1,6%. Em relação ao preço de fechamento da sexta-feira, tá? Sexta-feira também conhecido como dia 9. Então, R$13,90, né? R$14, 1,5%, 1,6% é o que você deve esperar de dividendo, esse yield. Então, bem interessante. A Caixa, que com esse dividendo tá, bate R$1,08 e já evolui em relação a 2023. Então, aquela tese de política de Estado, mas também de empresas, e não de governo, né? Mas empresas estatais colaborando com os dividendos aí, então a gente deve esperar uma evolução ainda para 2024, talvez 2025 aí sim, é uma estabilidade, tá? Que esse setor especificamente, aí esse setor engloba BB Seguridade, Caixa de Seguridade e Banco do Brasil, eles, na minha opinião, serão muito mais robustos, né? Muito mais resilientes de repente, se você imagina e me escuta, né? Tá imaginando uma recessão para os próximos 12, 18 meses, por hora a gente não tem nenhum sinal aqui no Brasil, né? Tivemos um sinal feito nos Estados Unidos semana passada, com o payroll. Tá? Mas vamos supor que você imagine, porque as coisas também acontecem muito rápido, né? A Caixa de Seguridade, BB Seguridade e também o Itaú, o Banco do Brasil, o setor financeiro como um todo, pessoal, tende a ser muito mais resiliente, ou seja, preço das ações caírem muito mais do que o dividendo. Então a Caixa, óbvio que o dividendo está subindo, está evoluindo ano contra ano, então fica difícil falar para vocês qual que é o piso. Por enquanto, 2022, talvez a gente possa colocar como piso 65 centavos, mas o benchmark de 2023, bom, já foi batido. Tá? Então nós temos a Caixa aqui batendo o basim, indo lá para os seus 7,5%, 8% de dividend yield ano. Tá? Isso é muito bom para você que está olhando para o preço teto e a atratividade do mesmo. Quando a gente olha para o preço teto, pessoal, até rapidinho aqui eu mostro a calculadora porque já fiz, né? Está em R$18. Então R$1,08, tira 6%, vai lá para R$18. Então nós temos uma certa margem de segurança tranquila ali para a Caixa. Tá? Como resultado, cresce menos, o ativo, né, chegou a subir esse ano aqui, recentemente está derrapando um pouquinho. Essa derrapada, pessoal, ainda não coloca a Caixa no valuation, aquele valuation oportunidade da década. Qual que seria o valuation da oportunidade da década? Principalmente se o preço buscar, né, e não o lucro. Se o lucro estabilizar e o preço ceder, é isso que eu quero dizer. Lá para os seus 8 vezes lucro. Seria ali, copiando Itaú, né, seria um valuation que você não encontra sempre. Itaú, se eu não me engano, foi 2021. Depois não conseguiu mais negociar próximo ou parei ali com 8 vezes lucro. Então, assim, se você, de fato, está ali no quantitativo, olhando para aportar o dobro, o triplo, o quádruplo, né, ou o máximo possível em Caixa, não é 2024. Né? Apesar da queda atual, ela ainda mantém 12 vezes lucro, certo? Por quê? Porque o lucro deu uma diminuída na velocidade de crescimento. Tá? E aí a gente tem o indicador PL, você não está conseguindo aqui, né, estatisticamente, quantitativamente falando, holder clássico, que vai sempre aportar o mesmo dinheiro, tá, na companhia, todos os meses, independente do cenário macro, valuation e análise gráfica. Pessoal, aqui é uma parte que você só passa para frente o vídeo. Para quem dinamiza a intensidade, o macro e o valuation estão bacana para aportar, aumento. O macro e análise técnica, o valuation e análise técnica, coloca ali um aporte maior ou menor, tá? Nesse caso aqui, na Caixa de Seguridade, eu ainda vejo você no aporte neutro, nem mais nem menos, ou dando uma descontadinha, tá? Dando uma descontadinha, porque realmente ela teve um período muito forte, de alta forte, ano passado. Pessoal, aqui, eu não sei se
Se fica melhor, aqui fica melhor esse gráfico, né? Bom, rentabilidade do IPO da Caixa para cá. E aí eu comparei Caixa, Porto Seguro e BB Seguridade. BB Seguridade é a melhor, com 82,7%. Aproximadamente segundo semestre de 2021 para cá, tá? Então de 2021, metade do ano para cá, julho, para cá, BB Seguridade quase dobrou seu capital, 82,77%. Caixa Seguridade, vocês podem aí adicionar mais 1,5%, então vai para 77,5%, tá? De rentabilidade. Porto Seguro, 48% de rentabilidade. CDI, 40% e IMAB, 26%. Ou seja, o setor, pessoal, de maneira quase que passiva, tá? Porque Caixa e BB Seguridade foram bem retilíneos os price actions, né? Já a Porto Seguro balançou um pouquinho mais, de certa maneira, tá? Então, talvez você não queira ali se aventurar muito em Porto Seguro. Inclusive, Porto Seguro e Caixa, em 2021, tiveram um movimento muito pior do que BB Seguridade. Acho que pelo agronegócio, tá? BB Seguridade conseguiu já em 2021 aqui começar a subir, enquanto que as outras duas subiram depois. Subiram ali aproximadamente pós-eleição, né? Estamos olhando aqui já no finalzinho de 2022, certo? Então, assim, setor maravilhoso. Acho que tende a ficar cada vez mais maravilhoso, tá? Quem sabe em algum momento no futuro não tenhamos mais uma seguradora, o Bradesco faça a cisão da sua seguradora, seria animal, né? Porque é uma baita do setor de saúde. Então teríamos saúde, teríamos auto, teríamos agro e teríamos também habitação e residência, né? Todas representadas aí, grandes players representadas na bolsa. Mas enfim, olhando para a análise gráfica, pessoal, da Caixa Seguridade, então vamos lá. O macro está ruim para a Caixa Seguridade? Não, porque juros está alto, estável agora, curva de juros parou de abrir, estável, então a marcação a mercado ali, CDI pós-fixado, consegue tranquilizar. Lembrando, o resultado mostra sempre para a gente como que a empresa tá, quais são os títulos que a empresa está aplicando, tá, no seu lucro financeiro. Então, marcação a mercado aqui são todos os pós-fixados e pré-fixados também. Todo mundo sofre com marcação a mercado quando erra na mão sendo o quê, pessoal? No começo do ano, ninguém acreditava lá em aumento de juros, tá? E tampouco numa abertura de juros tão forte, tá? Seja pelo gringo em um primeiro momento e depois aqui no Brasil nós tivemos algumas ruídos e sinais, né, de piora no fiscal, não só ruídos. E aí a abertura de juros, vocês sabem que foi cavalar, ainda é, né? Juros futuro ainda está precificando uma Selic a 11,5 em 2026, né? Que na minha opinião é loucura. Mas isso tudo mexe com carteira, mexe com marcação a mercado e ainda no segundo trimestre tem um pouco de resquício, uma falta de eficiência, é de se esperar, normal, né? Vejam o resultado da Ambev, da Petrobras, né? A naba que ela tomou no hedge cambial, né? No dólar, posicionado vendido em dólar. Então acontece, mas vejo que essas empresas estão bem, estão crescendo pouco, mas estão crescendo na parte financeira, do resultado financeiro, em um ano desafiador. Então tá ótimo. Agora, esse terceiro tri, o que nós estamos vivendo? Estabilidade da Selic, estabilidade da curva de juros, tá? Então deve-se ter ali um melhor momento para o financeiro, enquanto que o operacional não dá sinais. Lógico, enchente do Rio Grande do Sul impactou o resultado da Caixa, sem dúvida. Mas tirando isso, esse evento que não é recorrente, pessoal, o operacional está indo. Olhem os resultados das small caps, né? Tá todo mundo voando. Então eu creio que as empresas do setor financeiro, tá? Principalmente as seguradoras, até melhor do que os bancos, porque não tem aqui uma concorrência digital tão forte chegando nas seguradoras, tá? E o setor de utilidade pública, para quem aposta que a inflação vai continuar a subir, etc., são os dois principais setores, para você fugir um pouco de commodities. Commodities está perigoso. Por quê? Porque vocês viram que levemente um fantasminha da recessão apareceu ali nos Estados Unidos, depois de um relatório de emprego ruim, petróleo caiu 8% na semana, minério de ferro desaba, babá. Então assim, commodities está meio perigoso, tá? Mas setor financeiro, utilidade pública, não. Na análise técnica, então o macro está desfavorável aqui para setor financeiro? Não. Para utilidade pública? Não. Quase que nunca está, tá? É difícil estar. Então acho que o macro está tudo bem, tudo beleza, tá? Agora, valuation. Pode aceitar mais um pouquinho de desaforo? 12 vezes lucro, 15 vezes lucro? É considerado caro para uma empresa de valor, como é a Caixa. Então, talvez no valuation, você que gosta de diminuir ou aumentar o aporte no mês específico, esse mês aqui seja um mês um pouquinho menor do que 100% de capacidade. Na análise técnica, tá, você tem aqui o 12,84. A partir do 12,84 o desconto, principalmente o 12,52 e o 11,54.
terminando em 10,65. Tá? O IPO está distante, está lá em 9,67, sempre vai ser um preço importante, mas está muito distante. Né? Acho que a Caixa, com os resultados atuais, pessoal, já ali nos seus 10,65, já vai ter um valuation ali, quem sabe, se aproximando de um dígito, tá? E não de 2, 10 para baixo. E aí já é interessante, tá? Preço teto atual, R$18. Ponto final, R$1,08 de dividendos. 2025 é de se esperar algo muito menor ou muito maior? Não. Então esse é o benchmark mesmo que eu tenho, tá, pessoal? Quando ela reportar um ano abaixo do anterior, opa, aí chegamos no dividendo, ela que tem IPO recente, né? Chegamos no teto de dividendos de um ciclo econômico. Bom, tá maravilhoso. Então, por hora, R$18 é o preço teto, R$15,92 na análise técnica, tá? E o desconto, como eu falei, R$12,84 para baixo. Você acha que ela vai subir de 1% em 1%, semestre a semestre? Não tem problema, tá? R$12,84, R$11,50, R$10,65 são os principais suportes para tentar dobrar. O que você economizar em agosto, por exemplo, que está em R$13,90, você vai ter que gastar ou investir em dobro, né, aos R$12,80. Você está ali querendo economizar R$1. Estou falando para vocês, pessoal, para quem curte fazer conta, do fechamento de sexta-feira, dia 9, estou falando aí de um desconto de 7,45%, tá? Até um desconto de 23%, tá? São as duas faixas de desconto ali. Você acha relevante para você? Bom, faça esse tipo de estratégia. Para você não ficar a ver navios, você pode utilizar opções. Pode utilizar opções aqui. E aí logo logo tem material para vocês de opções aqui no canal, tá certo? Feito isso, pessoal, fico por aqui. Um ótimo Dia dos Pais, um bom domingão. Esse vídeo deve ir ao ar na segunda-feira, então vai vir atrasado. Então os pais aí que me assistem vão receber aí um parabéns, tá? E um ótimo dia, meio que atrasado, mas sempre bom começar a semana com uma notícia de Feliz Dias dos Pais ou de feriadão bacana, que é esse domingão. Agora saiu o sol, então vamos lá. Pessoal, ótimo domingo, bom início de semana. Tchau, tchau.